Assinam sobre a sua própria conduta, proclamam em princípio o roubo e o assassínio. Prefiro acreditar que são inconscientes e vítimas do atavismo. Os homens são educados no porte de punhais nos bolsos para se degolarem feito brutos. Os soldados da Europa despendem 12 milhões por dia, exercitando-se, 12 milhões por dia, 4 bilhões 435 milhões por ano, dinheiro pago pelos que trabalham. A Europa está atualmente endividada em 121 bilhões, sendo a parte da França 30 bilhões. Tal militarismo é uma escola de ociosidade que rouba trabalhadores aos seus ofícios. Insensata e dividida, essa humanidade terrestre. Os cães, os gatos, as toupeiras, as ostras, as cenouras, as abóboras são menos estúpidas. Os animais e as plantas lutam pela vida, os homens pugnam pela glória de ser mortos. Ao mesmo tempo, continuava o autor, todos esses seres vivem sem saber e sem indagar onde estão. Sua principal ocupação é o dinheiro, sem limites na aquisição, embora dele não careçam porque têm a existência assegurada, ou ainda quando despendem nas mil futilidades supérfluas em que dissipam sua existência. Uns, incessantemente premidos pelas necessidades da vida material, trabalham constantemente, sem ter tempo para pensar. Outros, mais privilegiados na aparência, não são mais intelectuais. Ninguém procura esclarecer o espírito, instruir-se a respeito do universo e da criação. Estão satisfeitos com a sua ignorância nativa, da qual saem por exceção. Suas impressões se limitam à superfície, e os escritores mais populares são os que narram em estilo imaginoso as funções do estômago e do ventre. Do cérebro, nada. A arte, o teatro e o romance não são inspirados por ideal algum. O povo mais espiritual da terra escuta e aplaude canções tão idiotas quanto grosseiras. A matéria espessa e pesada domina tudo. Eis o que leu com os seus próprios olhos, e sentia ser verdade. A humanidade se lhe mostrava bem diferente do que lhe parecia até então. A humanidade, acrescentava o solitário, não tem mais do que um lustro de idade. Certamente não atingiu ainda da razão, que, na criança, desperta geralmente aos 7. E como já tem mais de 10.000 séculos, é altamente provável que só atinja o seu apogeu intelectual dentro de muitos milhões. O papel do pensador é o de precedê-la. As almas que pensam são raras e formam uma exceção de elite, cuja felicidade consiste na pesquisa pura da verdade e no desinteresse pelas paixões grosseiras e pelas vaidades do mundo. O sentimento religioso existe no fundo dessa indagação da verdade. Mas Deus pressentido pelo pensamento é um ser transcendente, sublime e inidentificável, tão acima da nossa faculdade de compreensão quanto o infinito está acima do finito. O homem inventou um Deus antropomorfo. Mon Dieu N. Este pas let et G. M. En glorifie. J. N. Adore um plus grande que tu ne compreendes paz, meu Deus não é o teu, disso me glorifico. Adoro um Deus maior que não compreendes. O espírito reina tão pouco na humanidade, que ela só acredita nas aparências. Não há muito tempo, todos os habitantes da Terra pensavam habitar uma superfície plana fixada na base do céu e suportando o universo. Para eles, a Terra é tudo, o céu, nada. Igualmente, acreditam na matéria visível. Para eles um bloco de ferro é sólido, embora seja composto de moléculas invisíveis e impalpáveis, que não se tocam, ignoram que o agente essencial do universo é a força e não a matéria. A gravitação universal que sustenta os mundos no espaço é invisível e imponderável. Se a suprimirmos na concepção, o movimento do universo deter-se e a vida desaparecerá. O que eles denominam o mundo visível é, aliás, um quase contrassenso. Na multidão de raios que o Sol envia à Terra, apenas um sobre 100 se torna acessível à nossa retina e faz vibrar nosso nervo óptico. Uns vibram muito rapidamente, outros muito lentamente. O que vemos é um quase nada em relação ao que existe. Entretanto, os nossos literatos e filósofos falam dessas impressões incompletas e relativas qual se elas representassem o absoluto. Assim também com relação ao corpo humano. Veem nele o que a anatomia e a fisiologia permitem conhecer, e não percebem que esse conjunto de tecidos não constitui o ser humano. A alma é invisível. As forças com que a alma eide sobre o corpo e o mundo exterior é invisível.
Procura-se explicar tudo pelo corpo visível e suas funções, e não se obtém nenhum resultado satisfatório. Daí as incompetências e as cegueiras das ciências denominadas positivas, em referência a tudo que pertence à ordem psíquica, que é, no entanto, tudo de essencial no homem. Começamos a reconhecer o erro das aparências. É tempo de nos ocuparmos com a realidade. É a nova era da ciência que se abre agora ante nosso horizonte ampliado. Vimos de nascer a alvorada de um novo dia. Abramos nossas asas. Voemos na luz e no infinito. Stella prosseguiu lendo. Quer se trate das mulheres, dos reis ou do povo, para impor-se a mister a agradar. E esse autor lhe agradava, pela originalidade, pela independência. Sentia-se, pela sua própria natureza, inclinada às curiosidades intelectuais, e se por vezes se perdera, em tempos anteriores, nas nuvens do misticismo, fora por ter acreditado na autenticidade da revelação cristã. Começava a sentir agora que, se essa revelação muito se aproximara da verdade, contudo não a continha, nas ficções encantadoras do paraíso terrestre esse elegante símbolo de um período da história oriental. Apegou-se à leitura da segunda obra com o sentimento de que, longe de lhe ser proibida, essa curiosidade era uma obrigação para o adiantamento de seu espírito. A raça humana pareceu-lhe realmente infantil e pouco intelectual. Sentia-se acima das vulgaridades universais pelo desprendimento espiritual e pelo seu anseio de saber. Leu avidamente os diversos capítulos, e chegou ao que era de algum modo a conclusão e trazia por título, A Libertação do Pensamento pela Astronomia. O autor mostrava a Terra como ilha perdida no infinito. Miríades de mundos se balançavam no espaço, uns habitados atualmente por humanidades análogas à nossa, outros por espécies inferiores, larvas, elementos rudimentares, monstros, animais, embriões do pensamento, ainda outros por seres tão superiores ao homem e à mulher terrestres quanto nós o somos aos peixes do mar ou aos moluscos inconscientes, outros mais, outros povoados, hoje desertos, cemitérios de humanidades extintas, outros. Enfim, em preparativos para as glórias do porvir. Compreendia-se assim que o nosso pequeno e medíocre planeta não passa de um átomo na imensidade, e que a nossa existência atual representa um segundo na hora da eternidade. Os mundos sucedendo mundos, os espaços aos espaços, em todas as direções, por toda parte aonde era possível dirigir um olhar, sem fim em qualquer sentido. O centro desse infinito estava em toda parte e a circunferência em parte alguma. Sobre a Terra ou em Sírio, estava-se no centro. Era possível avançar em linha reta em uma direção qualquer, com a velocidade do relâmpago, e viajar com essa velocidade durante 10.000 séculos, sem mudar de lugar, sem adiantar um passo, sem se aproximar de forma alguma de limites que não existem. Um telegrama enviado hoje, para as fronteiras do espaço, jamais chegaria. E então, sobre essa pequena terra, ilha gigante nos raios do nosso Sol, cada um se sente como que perdido, abandonado. Emocionada por esse peso de infinito que lhe pesava sobre o coração, Stella abriu a janela que dava para os castanheiros de um grande parque. O ar estava fresco e perfumado, a noite silenciosa, nesse quarteirão deserto. A lua, em quarto crescente, flutuava qual pequenina barca luminosa, sobre os vapores do horizonte ocidental, vagamente iluminado pelas luzes de Paris. Vênus e Júpiter brilhavam na constelação dos Gêmeos, acima de Castor e Pólux, e as 4 estrelas de Leão pareciam no seu alinhamento mostrar ao longe, a leste, a aresta da Virgem, por cima da qual brilhavam Arcturus, a constelação e as pequenas estrelas da coroa boreal. As estrelas mais resplandecentes cintilavam bonançosas e atraíam o olhar e o pensamento. Com os cotovelos apoiados à janela, contemplou-as, identificando-as pelos nomes, e sua imaginação voou até elas. A beleza da noite, a calma atmosférica, os lumes do céu, a imensidade do espaço, transportaram seu pensamento às altas regiões que acabara de visitar na sua leitura. Paris que dormia, os edifícios dos quais se notava algumas cúpulas escuras, a torre quadrada do convento dos pássaros, as próprias igrejas, tudo lhe parecia coisas inferiores, terrestres e humanas. O mistério do céu estrelado arrebatou sua alma, qual um sonho divino.
E pela primeira vez sentiu que a verdade pairava lá, em cima, que ninguém a encontrou cá embaixo, que as religiões são tentativas incompletas, e que se uma dentre elas pretendesse confiscar o Deus das estrelas, seria vítima de infantil puerilidade. Sentiu então sua alma expandir-se verdadeiramente e elevar-se no espaço, rumo das culminâncias puras do éter, e pareceu-lhe receber um novo batismo, que se tornava iniciante de uma religião nova que não tinha nada de terreno, e, ainda, que planava nas regiões sublimes em que brilhavam as estrelas gêmeas de Castor e Pólux. Depois, experimentou a sensação de estar só no mundo, de que o universo era demasiado imenso, de que o silêncio da noite estrelada era apavorante, de que Deus, inacessível, a abandonara. Ao entusiasmo e à contemplação do céu estrelado sucedeu a emoção de uma imensidade, grande demais para suportar, e foi invadida por uma profunda melancolia. E porque continuasse a contemplar as estrelas, seus olhos se velaram de lágrimas. E permaneceu muito tempo assim, de cotovelos apoiados à janela. E, quando se retirou, o crescente, bem tombado para a direita, já desaparecia atrás das árvores e continuava a descer na noite, levada no inexorável movimento dos astros e das coisas. Período de transição. A condessa de Noirmoutiers recebia todas as quartas-feiras, à noite, e havia 3 meses que o duque de Jumièges não faltava uma só dessas reuniões, ora mundanas e brilhantes, ora simples e restritas. Cada visita sua era precedida por um ramalhete do mais fino gosto, formado das mais raras flores, e, embora a formosa Estela ainda se não houvesse pronunciado, parecia que só faltava fixar a data do casamento. As famílias estavam de acordo. Nas noites de baile, os 2 jovens só dançavam um com o outro. Nas reuniões íntimas, Jumièges jogava assiduamente sua partida de xadrez com o conde, e conversava-se em camaradagem sobre as últimas indiscrições da sociedade parisiense. O duque estava ao corrente de tudo, sabia tudo e tudo podia narrar. Não faltava uma estreia teatral, e conhecia minuciosamente todas as peças em moda, das quais fazia a crítica imediata. Com frequência escolhido para árbitro de certas querelas, havia sido testemunha em 3 duelos desde o início daquele ano. A largura de sua gravata e o comprimento do cordão de seu monóculo eram tomados por padrão do que convinha adotar pela gente distinta. Isso chegou a tal ponto que, por ter em dia de chuva dobrado para cima a bainha da calça, embora pouco andasse a pé, todos os seus jovens amigos do clube começaram a fazer outro tanto, mesmo nos dias de bom tempo, e não era raro encontrá-los assim em pleno salão, em consequência de um esquecimento que, aliás, parecia-se ter também tornado moda. Nos cafés-concertos não havia canção nova que não fosse conhecida, apreciada e citada a propósito por esse mundano universal que, não fazendo coisa alguma, não dispunha de um instante de liberdade. A maior parte de seu tempo era tomada por visitas, todas as suas horas pertenciam às exigências desse mundo elegante, de que se ufanava, com razão, de ser o representante mais completo. Nessa noite não havia além de 30 pessoas no salão, e o duque sustentava com muita correção o dedal da conversa. Falava das últimas canções ouvidas e divertia-se analisando com muito espírito. Porém, sob essa mentalidade mundana de convenção e sob essa aparente correção, Estela notou de novo falhas e vácuos. Pareceu-lhe que tais opiniões não passavam de belas frases. Nada exprimiam. Bolhas de sabão que uma ponta de alfinete fura e faz desvanecer. Ouvindo, feria também a vulgaridade das ideias, nenhum sentimento intelectual ou estético. Quando muito, algumas sensações superficiais e assaz obtusas. Estela não conhecia a literatura naturalista contemporânea, mas, nessas conversações de salão, recebia uma impressão que a feria, sem que o percebesse nitidamente. Não se tomavam, aliás, precauções para narrar os últimos sucessos do teatro ou do romance. Estela ficou admirada desse gosto predominante pelas coisas abjetas e nécias. Falava-se um pouco de tudo. Um brilhante oficial, o capitão Lomond, criticou certas obras literárias, recentemente aparecidas, e elogiou outras. Mas a discussão começou a animar-se, a condessa pediu um pouco de música.
Os primeiros trechos foram ouvidos sem entusiasmo em ambiente de distração generalizada, embora tivesse o violino estreante e o talento de Sivari. Porém, a seguir, o duo de Mireille, maravilhosamente cantado com ternura e paixão, cativou todas as opiniões, e o pequeno auditório pareceu esquecer, pela harmonia, as discussões literárias que o dividiram momentos antes. Contudo, a própria música não podia passar de um intermédio, e não tardou que as conversações fossem reiniciadas. Stella acabara de acompanhar ao piano a ideal e deliciosa serenata de Dom Juan, muito agradavelmente cantada por sua amiga Cecília, e, sentada ao piano, ficara conversando a meia voz com ela, enquanto se reatava a palestra entre seu tio, o duque oficial. Embora falando, ela escutava, com o ouvido, essa conversação entre homens, e certamente nenhum dos três interlocutores imaginava estar sendo escutado por uma mulher, e muito menos por uma donzela. Sim, sustentava o oficial, é a literatura nova, fim de século, como se diz, são o romance e o teatro novos, progresso literário ao qual ainda não estamos mais afeitos do que a música de Wagner. Mas não se pode negar que haja em tudo isso uma evolução radical. Não apreciamos mais o xarope de horchata de Lamartine e Gounod, nem os cupidos róseos e nus dos quadros de Bulgarial. Também aprecio a força e a virilidade, respondeu o Sr. de Noirmoutiers. Não obstante, sou de opinião de que o escritor de quem ora falais não devia deleitar-se tanto no esterco. Se encontrais uma imundície na rua, vós vos desviais logo, e não meteis os pés nela. Por que meter nisso o nariz, porque é real? Existe qual o resto. Uma pintura verdadeira deve mostrar tudo. Vejamos. Folheando esses livros que os senhores citam a todo momento, não se chega à página 30 sem encontrar a palavra porco, e o povo não emprega correntemente essa expressão em suas discussões e até em suas conversações. As pessoas grosseiras, em que vos podem elas interessar? Então o vosso amigo é um fotógrafo e um fonógrafo, isso nem sempre o torna um pornógrafo. Henrique o chamava, há dias, pornógrafo, mas, desconhecendo o grego, usam muitos desses barbarismos. Sou da opinião do capitão, replicou o duque. Um autor deve fazer as suas personagens falarem a linguagem que lhes é peculiar. Porque os historiadores de Waterloo só ousaram repetir a expressão de Cambronne depois que Victor Hugo a empregou em Os Miseráveis, a trivialidade não é necessária para desenhar caracteres, ainda os mais grosseiros. Ved Balzac. Outros tempos, outra linguagem, retrucou o oficial. Precisamos hoje justamente de palavras que impressionem os burgueses, e que os firam, acrescentarei eu. Sem isso, eles nunca lerão. Sabeis bem que, em geral, o burguês não passa de um pateta e os outros, os rastaqueras, os peruvianos, e o resto? Vejam o teatro, continuou o duque. Sim, fui com a condessa ver as 3 últimas peças. Pois bem, para falar nova língua francesa, não encontro, com efeito, senão uma expressão suficientemente adequada, eu ousarei dizer, para estar mais à altura da vossa linguagem, é sendeiro, ou, se preferis, porcaria. É linda vossa evolução literária, não existe para as ditas peças nenhum bilhete de entrada disponível. Veja-se bem que é gosto atual 500.000 francos de receita, meu caro duque, pode-se ter 100.000 francos de êxito, sem se ter 2 centavos de valor real. Quanto ao gosto da maioria, eu o nego. Não está aí, nunca estará aí o gosto francês. Vai-se lá, como se lê, por mera curiosidade. Os franceses apreciam a finura das ideias, a delicadeza das sensações, a alegria, um pouco de sal chistoso, se assim querem, como diziam nossos pais, os requintes, os contos de La Fontaine, as histórias galantes de Boccaccio ou da Rainha de Navarra, as gravuras de Fragonard e Morial, tudo o que quiserem, mas não apreciam a indecência, mormente a licenciosidade sem espírito, nem a estimarão jamais. Esses livros e essas peças teatrais nos criam uma bem falsa reputação no estrangeiro. Não se podem ver sem tristeza esses folhetins de jornais, essa literatura rasteira, porque a moral de um povo depende muito da qualidade do que lê. Oh, meu caro conde, não está mais no lago e na tarde ou em A Graça de Deus. Não se segue mais, agora. Nas ondas do ar o carro da noite que avança. O amor não é um sonho. Nós evolvemos, desde há meio século.
É o progresso. Os jovens, meu caro Duque, não olham muito longe no passado, acreditam que o mundo recomeça com eles. Já fui assim também, mas, agora, sei que não fazemos senão continuar. Vossos autores naturalistas não parecem desconfiar de que reeditam, bem menos originalmente, o nosso velho Rabelais, e ressuscitam Aristófanes. Nada de novo debaixo do sol. Reconduzem-nos a mais de 20 séculos para trás. E a isso chamais progresso? Estranho erro. É igual ao dos vossos pintores que veem em tudo a cor violeta. Questão de retina. Daltonismo. Os jovens acreditam renovar a face da terra, os velhos se lamentam de uma decadência imaginária. Por mim, acredito no progresso, vejo em sua rota caminhos onde o carro se atola. A memória humana é curta. Cada século imagina que a sua luta é a mais importante de todas. Sempre houve realistas. Acredite-me, o único e verdadeiro progresso é o da ciência. A literatura e a arte são formas mutáveis, não é nelas que se deve procurar uma sese. Chamai-me Fídias, se quiserdes. Prefiro essa modalidade de injúria às incongruências nauseantes desse grosseiro camponês a quem um de vossos autores favoritos achou de bom gosto dar o nome de Jesus Cristo. Então, senhor conde, replicou o capitão, é um velho gênero, eis tudo. Não digo que no século XX não se retorne a imitações de ordem coríntia, e a Romero, retorna-se a Napoleão, tão vilipendiado há 20 ou 30 anos. Porém, os autores da nova escola não rebuscam perífrases. É o pintor Manet plagiado. Há pouco eu li um capítulo bem traçado, e fiquei nesta frase: quando me foram buscar, Nini recusou o lugar no ateliê, por isso que sua vizinha destapava gargalos de garrafas. Não achais este modo de dizer completamente expressivo, como dissestes? Inquiriu o conde. O oficial repetiu a frase, mas os dois interlocutores confessaram não compreender, e pediram explicação do sentido. Ah, é o que se chama esvaziar o gargalo. É efetivamente esquisito, disse o conde. Aprovo esse gênero. Bernardin de Saint-Pierre e Chateaubriand estão longe de nós, acrescentou o duque. É um grande erro imaginar que a humanidade atual tenha necessidade do ideal, ela tem outra coisa em mente. Vede, no fundo, o misticismo e o idealismo, é afetação, é a corrida ao além, um gênero de desporto igual a outro qualquer. Ninguém acredita nisso, ninguém necessita disso. Vivam o realismo. É só o que existe de verdadeiro. Entretanto, vede todas essas jovens encantadoras. Acreditais que elas não sonhem um pouco? O primeiro que souber prender a mais interessante de todas, acrescentou o oficial, designando Estela com o olhar, não deve ser muito brusco. O primeiro, replicou o duque, virando costas ao conde. Com as jovens, sabem-se lá a quanto se anda. Ouviu-se um golpe de notas no piano, e Estela anunciou um trecho a 4 mãos. Com Cecília, a propósito de novidade, retornou o duque, ouviu a última canção do Alcázar. Meu caro, é um furor, não, replicou o capitão. Há uma eternidade que não ponho lá os pés. Ouça a última oitava dos versos. Esquecia-me de dizer que se trata de um jovem que quis seduzir certa rapariga, irmã de um seu amigo. E o duque recitou os versos de uma cançoneta em estilo de gíria, toda cheia de frases equívocas: spec de salgolu de veux manequim detalagio paraitico te as volului prendre son heritage. Unibone volete atende. Necrais pasco ele se perde. Mas soiur m prino no obstante de te dirico ele em. Aí está a verdadeira literatura realista. Que pensais? Não se suspeitaria, replicou o conde, que a França produziu Molière, La Bruyère, La Fontaine, Voltaire, Beaumarchais, Crebillon, Chamfort e alguns outros escritores delicados que sabiam associar o espírito à alegria. Também os há entre os modernos e os nossos contemporâneos. Pois bem, continuo a pensar que o valor de um povo reside em suas elites e não em seus varredores de esgoto. Estela e Cecília iniciaram seu trecho a 4 mãos. Os 3 interlocutores retomaram seus lugares, próximo do aquecedor. Viu o novo cavalo do circo? Disse o duque. É uma maravilha. Olga o monta com uma elegância admirável e chegou a fazê-la valsar ao som de um trecho da valsa ao beijo. Ficamos boquiabertos. É um encanto.
Uma elegância de formas extraordinária. Dança, faz trejeitos, cumprimenta, cã morto. E de ver isso na sexta-feira e à Praça Blanche, não vou mais de uma vez por semana ao Chat Noir e ao Moulin Rouge. Nunca me veio a ideia de dar uma volta por esse quarteirão, interveio o conde. Contudo, é bastante divertido, acrescentou o oficial. Grille de Gault é deliciosa. Que vem a ser isso? Perguntou a senhora de Noirmoutiers. É uma jumenta, não? Uma senhorita que dança de um modo um tanto descabelado e cujas pernas rivalizam em contorções fantásticas com as de sua amiga comilona. São incomparáveis para um grande jogo de cena e caem completamente estateladas no chão, sem se machucarem. Temos também Mini Pata Noir a propósito. Sabem que fim levou o príncipe Leonor? Eclipse total. Crivada de dívidas. Conselho Judiciário com 100 mil libras de rendimento, gastava 200 mil. Um dia desses, tomou emprestado 25 luíses. Minha senhora, foi à exposição do Império, certamente, sim, muito nos interessou, embora na realidade tivesse poucas coisas. Foi uma grande época. Suas menores recordações nos comovem profundamente. Mostraram-me lá um sabre do general Morland. Será autêntica a história do tonel de Rum, tudo quanto há de mais verdadeiro. Quando ele foi morto em Austerlitz, Napoleão mostrou-se muito sentido e ordenou que seu corpo fosse transportado para Paris, mas os cirurgiões, nada tendo do que era necessário para embalsamá-la, encerraram-no em um tonel de Rum, que foi esquecido em uma adega da Escola de Medicina até 1814. O corpo foi encontrado em perfeita conservação, porém Rum fez crescer os bigodes de um modo tão extraordinário que caíam abaixo da cintura e que se fez com o Rum. A crônica pretende que os ajudantes dos enfermeiros o beberam. A marquesa é toda entusiasta do Império, continuou a senhora de Noirmoutiers. Renovou todos os móveis do salão e só usa toaletes de 1810. Não pudemos ir à sua última reunião. Parece que foi das mais animadas, principalmente no fim, informou o capitão. Foram cantadas as últimas canções, é o que nos disseram ontem. Parece que o senhor não se aborreceu de todo. Oh! Isso nada tem de extraordinário. Apenas rir. Houve uma canção, Bisada, tendo por assunto uma recém-casada que falava das vestes íntimas. O que mais divertiu foi o fato de essa canção terminar com um bailado bastante ligeiro, lembrando uma célebre quadrilha das damas de corte de Compiègne, e ter a encantadora mulherzinha, em seu movimento final, feito cair sobre uma das orelhas a coroa de flores de laranjeira. Depois agraciaram-nos com duas canções cassetes. Pois bem, disse o conde, se realmente, como se diz, a literatura fosse a expressão da sociedade, isso seria para desesperar da França. Foi em algum café-concerto que viu esse espetáculo? Absolutamente, foi em um sarau da marquesa. Estávamos sentados atrás de 8 filas de senhoras muito decotadas. Um verdadeiro ramalhete. Entretanto, meu vizinho observou-me que, para alguns raros elegantes, grande número dessas damas tinham costas bastante brutas. Ora essa! Costas brutas, sim, largas, pesadas e sem estilo. Acrescentem-se os penteados escorridos que não mostram ao menos uma ponta de orelha a algo espiritual. E todas essas canções são ditas diante de donzelas, elas riem iguais a nós outros, e sabem muitas outras. Literatura popular é a que todo o mundo conhece. Confesso, pela minha parte, replicou o duque, que nem sempre compreendo as obras-primas da nova literatura dos senhores estetas sibilinos. Que significa isto, por exemplo? Um ignoreva de vierges s. Este assis que n. indeuile, l. elu, la saison sans sursis. E este soneto? M. Introduire danston histoire c. Estinheros e faurouché s. E o adultalon no touché que o quigason de territoire. A desgracier a tentatoire genessais lenaf penché que tu n. Auras paz em penché de rir tres altissa victoire. Disse genessus paz joeux toner riet rubisa ux moeux de voirem l. que se feltroiavic des royal mise pars como morir por prila roi de seu vesperal de meschars. O conde deu um salto da poltrona, qual se fosse acionado por oculta mola, exclamando: quem praticou semelhante mistificação? Estevão Bienarmé. Muito bem.
Voto para que seja condecorado e para que se lhe encadernem os livros com uma porção de fechos invioláveis. Quando quiser ler um poeta, escolherei na minha biblioteca Hugo, Bossuet, Byron, Leconte de Lisle, Proudhon e Copey. Vale por uma confissão de que prefiro a incoerência e a divagação às licenciosidades imundas. Essa reunião em casa da Condessa de Noirmoutiers indica, e assim as precedentes, o meio em que Estela vivia, bolhas de sabão, fumos, banalidades. Estela saía muitas vezes completamente desiludida dessas reuniões, que pretendiam tornar-se divertidas. A ignorância desses jovens mundanos ociosos, a de seu noivo em particular, e sua indiferença por todas as curiosidades da natureza e da ciência, eram para ela um primeiro motivo de desapontamento, que se agravava e lhe causava uma espécie de humilhação, toda vez que para isso se apresentava uma oportunidade. Em circunstâncias várias, foi levada às mesmas reflexões, observando todos esses brilhantes jovens que a rodeavam. Não sabiam coisa alguma, não se preocupavam de coisa alguma, estavam satisfeitos com a sua nulidade intelectual. Por um belo entardecer de fins de março, após um passeio pelo bosque Saint-Germain, voltavam Embreque o conde, a sobrinha e toda a alegre companhia. A noite começara a cair gradativamente antes do retorno a Paris. As estrelas já brilhavam em vivas claridades e era possível admirar no céu, do lado do poente, um clarão que se levantava obliquamente do ponto em que o sol desaparecera e terminava em seta a uma grande altura. Essa claridade, de aspecto estelar, era muito suave e tranquila, e parecia formada para além das estrelas. Estela, que a contemplava desde que a noite tombara, chamou para ela a atenção de suas amigas e de toda a alegre caravana. Procurava informar-se, indagando como se denominava essa luz, o que era, se estava longe da Terra, pensando em voz alta, por assim dizer. Ninguém soubera responder. Apenas um deles se lembrara de dizer que era a Via Láctea. Constatou-se, entretanto, um pouco mais tarde, que tal não era, pois a Via Láctea desdobrava em outra direção, enquanto que a primeira claridade se extinguia gradativamente. Somente na manhã seguinte, durante a primeira refeição, é que ela soube, pelo tio, que se tratava da luz zodiacal. E embora nessa luz, no vértice e nas proximidades, cintilantes estrelas ou planetas atraíssem o olhar, ninguém, de todo o fino e elegante grupo mundano, ninguém soubera dar o nome de um só desses astros, ninguém pudera responder seriamente a qualquer das perguntas feitas. Era evidente que nenhum deles jamais as vira, nunca elevara seu pensamento até lá, em tempo algum procurara saber o nome desses astros que brilham constantemente sobre nossas cabeças. Adriana, que lhe estava ao lado, não ocultou seu grande espanto com as indagações de Estela. A astronomia, disse, a quem pode interessar? Aos loucos. Olha, não sei se quero que seja a Ursa Maior. Nisso ou naquilo me é indiferente. Em outro dia, ouvira uma espécie de profissão de fé feita por seu noivo a um dos amigos íntimos. Certo artigo da Revista dos Dois Mundos, de autoria de Renan, era objeto de momentânea discussão e o Duque concluíra sua resposta com estas palavras: no fim de contas, a verdadeira filosofia está no rir de tudo e de todos. No momento exato em que a jovem sonhadora entrava no salão, ouvira apenas essa frase, porém às vezes uma só palavra ensina mais do que um longo discurso. Nunca sentira tanto a banalidade da vida mundana, a nulidade das pessoas desocupadas, o vácuo de suas conversações, a estreiteza do quadro dentro do qual se movem suas ideias, a pouca extensão do horizonte habitual desses liliputianos, a grosseria de suas sensações. Nenhum ideal. Nenhuma grandeza. Cegueira intelectual. As conversações desses homens e dessas mulheres mostravam que tomavam grãos de areia por montanhas. Concepções de formigas. Parecia-lhe, lendo os livros agora seus preferidos, sair de um calabouço e respirar o ar e a liberdade dos grandes planaltos. Era realmente um mundo novo que se desdobrava diante dela. Como podiam tantos seres inteligentes viver sem exercitar a inteligência, sem nada a aprender, sem outra leitura que a de frivolidade, sem biblioteca? Era um problema para Estela. Notara, pela primeira vez, que os apartamentos não têm biblioteca, apesar de entulhados de numerosos móveis inúteis.
Porque seu tio só jurava pelo solitário e recorria sempre aos seus escritos para a solução de todos os enigmas, Stella acabou um dia por lhe dizer: mas quem é esse solitário? Seus livros são encontrados em todas as mãos e ninguém jamais o viu. Não reside em Paris, provavelmente não. Nunca ouvi falar da sua pessoa, contudo, deve existir, viver em alguma parte. Nunca se vê seu retrato, entre os autores contemporâneos, dos quais é, sem contradita, o mais célebre. Encontrei citações suas em numerosos jornais estrangeiros, tanto entre amigos nossos do Brasil, quanto entre ingleses, americanos e russos. Talvez não resida na França, entretanto, seu estilo é bem francês. Talvez tenha morrido. Seu último livro data de 6 meses. Onde compra esses livros? Nas livrarias. Não seria possível, em uma delas, conhecer o seu endereço. Estimaria muito obter um autógrafo traçado pela mão do seu autor favorito, meu tiozinho, com o editor, talvez. Mas, que curiosidade! Em que te pode interessar a sua pessoa? É muito provável que nunca tenhas ocasião de encontrá-lo. E depois, vós, as mulheres, sois, muitas vezes, bizarras. Será ele da academia? Certamente não. No primeiro século de existência da Academia Francesa houve 3 grandes homens em França, universalmente célebres: Descartes, o poderoso filósofo; Pascal, o imortal pensador; e Molière, o mestre do teatro. Essas 3 glórias sem rival foram esquecidas, todas 3, pelos fundadores do cenáculo. Será deputado ou senador, menos ainda. Vejamos, reflete, por que queres que seja alguma coisa sendo alguém? Não vais perguntar-me agora se é jovem, velho, alto, baixo ou condecorado. Academias e condecorações não são pueris infantilidades. Minha querida, mete na cabeça que um autor é um autor, um sábio é um sábio, um poeta é um poeta, e que, se realmente tem valor pessoal, ele trabalha e ignora as ambições mundanas. Fala a humanidade aos séculos. Não é um bom burguês, um cidadão do meio social. Pode estar morto ou vivo, pouco importa. E, depois, queres que te confesse? Todos os grandes homens, sem exceção, perdem muito, quando vistos de perto. Em minha opinião, deve ser um urso, um selvagem, um druida das florestas gaulesas. Não te desejaria que o visses entrar em um salão, nem ao menos saberia atravessá-lo. Terias a mais bonita desilusão que se possa imaginar. Certamente não sabe dançar, mexericar, patinar, namorar, nem montar a cavalo ou em bicicleta. Faria triste figura ao lado dos teus elegantes e seria dos mais desajeitados para dirigir um cotilon. Lê seus livros para maior bem do teu espírito, admira o pensador, mas não procures o homem. O tio e a sobrinha com frequência conversavam assim, entre eles, sobre o seu autor favorito. Haviam adotado as opiniões dele sobre os homens e as coisas, serviam-se de expressões peculiares com as quais caracterizavam a civilização moderna, entendiam-se em meia palavra, pensavam ao modo dele, falavam à maneira dele. Seus livros tornaram-se a sua sociedade intelectual e íntima tão exclusiva que, em uma viagem feita no verão seguinte, verificaram que a metade das obras do solitário estava na maleta do tio e a outra metade na mala da sobrinha. Tal qual ele, sentiam que a ciência é a soberana do mundo, que por ela e nela se deve viver e que ela não deve ser estranha à direção das consciências. Esse apóstolo da ciência se tornara em amigo de seus espíritos e quase de seus corações. Os Pirineus. Essas leituras, esses devaneios, essas pesquisas, essas lutas com a sua consciência, essa agitação interior, fatigaram Stella um pouco, certamente muito mais do que as reuniões noturnas ou os jantares da última estação. Seus olhos eram menos vivazes, seu semblante perdera o brilho, seu andar se tornara quase lânguido. Chegara o mês de junho. Os salões de pintura iam fechar suas portas, já havia corrido o grande prêmio, falava-se diariamente em projetos de viagem e vacilava-se entre Dieppe, a Suíça e os Pirineus, quando o convite de uma família, ligada de longa data com a do conde de Noirmoutiers, a família de Castelvieil, chegou à rua Vanial, pedindo-lhes irem passar algumas semanas nas montanhas de Bagneres de Luchon.
O solar de Castelviejo há muito tempo era apenas um torreão em ruínas, porém fora construído, quase em frente, sobre a outra vertente ao Vale de Burbe, pequeno castelo moderno, junto de verde floresta e banhado por um curso d'água que surgia de antro selvagem e, depois de atravessar o parque, tombava em cascata no fundo de um barranco. A senhora de Castelviejo convidava seus amigos para repousarem das fadigas de Paris na frescura das montanhas. O local oferecia um encanto particular que, dizia ela, devia ser muito apreciado pelos parisienses. É que, se desejasse reencontrar um aspecto de vida mundana para amenizar a solidão, bastava, à tarde, descer até ao cassino de Luchon, ouvir música do quinteto, dar uma volta pelas lojas floridas das aleias de Etigny. Quanto aos banhos, era fácil tomá-los todos os dias e a qualquer hora. Depois, minuciou as encantadoras excursões a fazer em todos os arredores, a Fonte do Amor, a Alameda dos Suspiros, ao Vale de Lis, a Cascata do Inferno, a Ponte Nadia, a Cascata do Coração, ao lago ao Vale do Arbuste, a Cascata das Moças, e descrevia com entusiasmo a beleza das montanhas, o suave ruído das quedas d'água, o frescor dos bosques, o verdor dos prados, a atmosfera sã e perfumada desses imensos campos e as vistas admiráveis que ali se encontrasse a cada passo. Acrescentava que, se a senhorita Docian gostava de passeios a cavalo, só teria embaraços para escolher entre as ascensões possíveis de se fazer em todos esses sítios dos Pirineus. Não houve dificuldade na decisão, e, antes que junho terminasse, o trio da Rua Valial se instalava no vagão do rápido que conduz ao Pirineus. Foi uma encantadora viagem de colegiais em férias, tudo foi esquecido, as diversões de Paris, e os livros e a filosofia. Era a primeira vez que Estela se afastava para tão longe. O carro-restaurante, diante do qual as paisagens passavam e desapareciam vertiginosas, foi para ela a mais curiosa distração da viagem. As ideias que tanto absorveram, nesses últimos meses, desapareceram com a fumaça do trem e com as rápidas imagens dos campos apenas entrevistas. Chegaram a Bordeaux, quase sem se aperceberem da distância percorrida, e ali permaneceram 2 dias. Visitaram, em seguida, Bayona e Biarritz, detiveram-se um dia em Pau, o dia seguinte em Lourdes, e desceram em Luchon com a intenção de aí demorar alguns dias antes de se instalarem no castelo. Porém, na manhã seguinte à chegada, os Castelviejo vieram buscá-los. O domínio ocupava, com efeito, uma posição maravilhosa sobre a vertente da montanha, no meio de bosques e pastagens, com uma vista muito ampla sobre o vale, para além do antigo torreão. Encantadores passeios a pé, em carruagem ou a cavalo, permitiam excursionar alegremente pelas estradas e caminhos que acompanham todos os cursos d'água, subindo o Pique, o Huan, o Lys e seus numerosos afluentes. As excursões foram iniciadas desde o dia seguinte. Visitaram a Cascata Sidônia, a igreja de Saint-Mamet, a Cascata de Montalban, e fizeram a volta de Luchon. Nos dias seguintes, afastaram-se até o Vale de Arbuste, visitaram S. Aventino com a sua igreja do século XI, Casaux, Garro, o Lago Dou, dominado pelo Pico de Nero. E assim continuou cada dia. Todos esses caminhos através do maciço dos Pirineus são ao mesmo tempo pitorescos e graciosos. Não são mais os grandes lagos da Suíça, nem as geleiras prodigiosas dos Alpes do Oberland, são menos vastos, menos altos, mais densos de pinheiros, porém os vales por toda parte são mais verdejantes, menos povoados de chalés ou de vilas, mais agrestes, mais desertos, mais arborizados, sulcados de ribeiros e por quase toda parte animados, especialmente em junho, com o ruído das quedas d'água e das cascatas. A cada dia surgiam novas excursões, que em nada se pareciam às da véspera. Nesse ar vivo das montanhas as caminhadas mais longas não fatigam, preparam um sono reparador, e a cada manhã, com o despontar do sol, cada um se dispõe para novas subidas e visitas a essas paisagens encantadoras. Havia já uma quinzena que viviam assim, em plena natureza, sem o mais leve pensamento de voltar ao cassino de Luchon, e projetava-se uma viagem de longo curso, conforme a expressão do senhor de Castelviejo, a Real, Bareges, Luz, S. Salvador, Gavarni e Calteretes, quando, olhando o mapa, Estela exclamou:
Por que não irmos à Espanha? Parece-me que não é muito longe, até é muito perto daqui, replicou o senhor de Castelvieil, e, indo até lá, não faríamos uma viagem de longo curso? Reparem, é tão perto o que, pelo caminho que ali está, disse aproximando-se da janela e estendendo a mão para a esquerda, podemos almoçar lá, o dia que quiserem, e voltar tranquilamente para jantar em casa. Em verdade! Exclamou Estela. Por que ainda não fizemos isso? E onde podemos almoçar nessas condições? Em uma pequena cidade espanhola, pitoresca e bulhenta, onde se pescam excelentes trutas. Acrescentarei mesmo que o caminho até a crista dos Pirineus, a Portilón, é uma verdadeira avenida de castelo, sombreada de árvores seculares de nossa floresta de Oeil de Ortino, e que, por um contraste quase teatral, quando se chega à vertente espanhola, tem-se de repente sob os olhos uma paisagem absolutamente diferente, o calor em vez da brisa fresca, o Vale de Arã em vez da nossa floresta francesa. E subitamente, tal qual uma mudança de decoração, a Espanha em vez da França. Embora contra a vontade de Luís Chive e Napoleão, os Pirineus não são uma palavra vã. Oh! Vamos lá amanhã, exclamou Esteta toda alegre, não esperemos. Há muito que faz bom tempo, e se a chuva chega adeus excursões. A fronteira da Espanha não dista 5 quilômetros dos domínios de Ortino e a cidade de Bozot fica a 3 quilômetros para além. Puseram-se a caminho às 7 horas, a subida foi um pouco lenta, porém a descida rápida. Às 10 horas, chegaram ao centro de uma população mesclada e barulhenta. Era dia de festa e feira. Os sinos soavam, as praças estavam repletas de feirantes, cavalos, muares, mercadorias, os albergues com os seus terraços desbordantes de gente atarefada. As ruidosas exclamações da língua espanhola se entrecruzavam através das buliçosas ruas, o sol dardejava seus raios de fogo sobre todas essas cores e toda essa algazarra, o riacho cintilava com jovial cascoteio sobre as rochas do seu leito rápido. Era realmente um povo todo diferente, uma natureza inteiramente diversa, um outro mundo. Enquanto fazia horas para o almoço, nossos excursionistas foram visitar a velha igreja romana, e chegaram em meio à missa, cantada em estilo misto e bizarro que nada tinha da grandeza do canto gregoriano. A turba de mulheres e homens estava ajoelhada sobre as lajes. Detiveram-se próximo ao portal, para não perturbar o ofício. Durante a elevação da hóstia, um menino no coro, que se achava numa tribuna junto ao órgão, fez girar uma roda guarnecida de campainhas que tilintavam alegremente, enquanto os fiéis se prosternavam até ao chão. Os raios de sol desciam em jactos oblíquos de luz através da pequena igreja e vinha lançar tons variegados sobre toda a assistência. Fora, ouvia-se o mugir dos bois, a zoada confusa dos mercadores, os gritos das crianças, o latir dos cães, o canto repetido dos galos. Uma antífona do ritual, sustentada pelo solo de um oficlide, afinal abafou o conjunto. Ao voltar para o albergue, não puderam, como teriam desejado, encontrar mesa vaga no terraço, à beira do riacho. A estalagem estava repleta, mas, pelo calor ardente, pela luz ofuscante que o sol fazia cair em cheio, não lamentaram muito ser forçados a tomar lugares na sala comum, onde estavam sentados à mesa cerca de 50 mercadores, e terem de se contentar com os pratos um pouco vulgares do cardápio do hotel. Essas fisionomias crestadas pelo sol e pelos ventos, esses semblantes tão animados, os vaivéns atarantados dos servidores, que não sabiam a qual chamado atenderem primeiro, as iguarias desconhecidas que lhes serviam, o vinho de Espanha, um tanto pesado, que coloria os copos, toda essa variedade acrescentava à excursão um imprevisto que divertia imensamente Estela, encantada com a sua ideia desse passeio a um recanto da velha Ibéria. A tarde foi preenchida com uma caminhada ao longo da margem esquerda do Garona, sob as grandes árvores que o margeiam, e, quando voltaram ao carro que os esperava, já havia terminado a feira, cessar o barulho das horas precedentes, e a pequena cidade espanhola parecia metamorfoseada em tranquila aldeia de província. Toda essa gente é madrugadora, e quando o pôr do sol se aproxima, tumultuoso movimento do dia se apazigua e se extingue, à semelhança dos ninhos de pássaros.
Retomaram o caminho de França, para não chegar muito avançada a noite, e a tempo também de aproveitar a brisa da tarde. E porque os cavalos subiam a passo a estrada espanhola de Portilón, nas proximidades do ponto mais elevado, que forma a fronteira, Estela assinalou, para além de uma clareira, velha torre que dominava o vasto e grandioso panorama do Vale de Orã e que, iluminada pelos raios do sol poente, se destacava em vermelha sombra sobre a floresta. Interrogou o barão de Castelvieil. É a Torre do Solitário, respondeu. É habitada por um famoso original. Esse nome solitário sulcou o cérebro da jovem, qual um relâmpago. O senhor disse a Torre do Solitário, repetiu. De que solitário? Um filósofo, um astrônomo, um sonhador. Vive ali inteiramente isolado, entre o céu e a terra. Sabe que estamos aqui a 1.300 metros de altura? E veja, a sua torre ainda domina bastante a eminência. O solitário. Repetiu por sua vez o conde de Noirmoutiers. Escute, não é um escritor, um autor? Não tem publicado vários livros? O domínio do desconhecido, acrescentou vivamente Estela, a aurora do novo dia, Cosmos e muitos outros. Justamente, é ele. Leu então essas obras, senhorita? Como? Exclamou Estela, o solitário reside lá. Oh! Parem a carruagem para que eu possa observar. É uma torre em ruínas, exclamou. Sim, replicou o barão. Não se sabe verdadeiramente como pode alguém morar ali, exposto a todos os ventos. E no inverno não é nada divertido, senhorita, só se encontra neve. Entretanto, esse filósofo instalou um observatório munido, dizem, de excelentes instrumentos, e passa a vida estudando o céu. Puseram-se novamente em caminhos excursionistas, conversando de mil coisas diversas, que a alma da sonhadora não ouvia. Crítica e discussão. Na manhã seguinte, ao almoço, não houve nada mais imediato para Estela do que falar sobre a excursão da véspera, sobre Bozost, a Vale de Orã, o Portilón. É a Torre do Solitário. O Dr. Bernard, antigo interno de hospitais, médico do estabelecimento termal, almoçava nesse dia no castelo. Era um convívio alegre, de conversação muito agradável, excelente caçador, séptico em tudo, até em medicina, às vezes um pouco acerbo em suas críticas aos homens e às coisas, nada idealista, de um positivismo seguro, não se enrodilhando em qualquer espécie de admiração, exceto pela música de Wagner, pois era um melômano, qual é a maioria dos médicos, e julgava tudo com calma e circunspeção. Também estava presente o vigário de Bagneres, que frequentava o castelo, e um comandante de engenharia, antigo aluno da escola politécnica, a quem denominavam o Politecniano. A refeição no campo, à sombra dos altos arvoredos, não longe da fonte rumorejante em torno da qual cantavam os pássaros, decorreu no meio de atraente e variada palestra. Estela não conseguira, entretanto, apesar de muito hábil diplomacia, obter que se fosse, depois do café, dar um pequeno passeio a pé, para os lados da Torre do Solitário, que, partindo de pequeno portão do parque, distava apenas meia hora do castelo. O senhor e a senhora de Castelvieil tinham visto o sábio várias vezes, é verdade, e teriam podido tentar a excursão, mas não tinham desejo algum de fazê-lo, por acharem o caráter do solitário dos mais insociais. Além disso, acrescentaram eles, essa visita não vos pode interessar em coisa alguma. Nunca vi um observatório, e depois, disse por sua vez o conde de Noirmoutiers, minha sobrinha não disse tudo. O solitário é seu autor favorito, como, aliás, também é meu, agora o confesso, e ela não ficaria zangada por ver um grande homem em trajes caseiros. Contudo, prevenia de que seu ideal, seguramente, muito perderia com isso. As mulheres se apaixonam por um ou qual autor imaginam ingenuamente tornar a encontrar o encanto, a vida, a sedução do estilo no rosto, na voz ou no tipo do indivíduo. Não é nesse sentido que deviam interpretar a definição de Buffon, o estilo é o homem. Mas, todos o sabem, as filhas de Eva são curiosas apesar de tudo, e minha sobrinha saiu bem ao avô. Às vezes elas têm razão, disse o doutor, e nem sempre se enganam em suas esperanças. Ninguém contestará,
por exemplo, que o Sr. Anatoly France, que vimos no ano passado em Luchon, seja um homem tão agradável de conhecer quanto os seus escritos. Não seria esse o caso do nosso solitário, replicou o barão, porque não é verdadeiramente atraente, nem amável. Dá a impressão de desprezar a terra toda. Não sai do seu céu, não dá atenção a nada fora da ciência, não ama coisa alguma. Eu, que o li muito, repliquei o conde Noirmoutiers, o compreendo. O mais nobre emprego que se pode fazer da vida não é estudar o enigma do universo. A astronomia parece-me ser uma ciência empolgante, suficiente para absorver inteiramente a vida de um homem. Sim, certamente, interveio o politecniano, e chego a perguntar-me por que prossegue ele tantos estudos ao mesmo tempo. A astronomia deve ser, com efeito, uma ciência bastante vasta para encher todos os instantes, trabalhando 18 horas por dia, e agir-se-ia melhor escolhendo um ramo para nele especializar-se. Como então mistura ele pesquisas, aliás muito diferentes e, parece-me, pouco científicas? Não se preocupa ele com as pretensas forças psíquicas, ocultismo, magnetismo, hipnotismo, espiritismo, telepatia, e outras fantasias, que sei eu? Farsa tudo isso. Não é clássico para um sábio. É a reflexão que fiz durante algum tempo, lendo certos dos seus livros, replicou o conde, e julgo ter encontrado a explicação. A astronomia, por si, não se limita à medida matemática das posições dos astros, consiste essencialmente na pesquisa das condições da vida na superfície dos outros mundos. Essa vida em Marte, Vênus, Júpiter, Saturno ou nos outros sistemas solares, seja atual, passada ou futura, nos interessa, não somente porque pode assemelhar-se à nossa, mas por isso que transfigura para nós o aspecto do céu estrelado, mostrando-nos em todas as regiões do espaço infinito moradas atuais, passadas ou futuras de seres viventes e pensantes, de todos os graus de inteligência. Esse novo céu da ciência substitui o antigo céu teológico. Desde então é natural associar-lhe o problema dos nossos destinos, e estou certo de que o Sr. Abade não me contestará, de vez que o antigo céu de Ptolomeu, de São Tomás e de Pascal cedeu lugar ao de Herschel e Leverrier. Que há, pois, de surpreendente em que um astrônomo, que tem o hábito de viver nesse céu, se pergunte se nossas almas são imortais e se esses mundos são as moradas da imortalidade. É o grande problema do além, que tem a sua importância. A procura de testemunhos da existência da alma e da sua sobrevivência não é o complemento lógico da astronomia. Se todo ser humano morre completamente, em que a imensidade do universo nos pode interessar? Se não restam nada de nós outros, se somos efêmeros cogumelos do globo terráqueo, vivendo alguns dias, em que nos pode adiantar tudo isso? A ciência não passa de uma burla, e sim a nossa própria vida, sim, um logro idiota e ridículo. Eis como me explico essas preocupações do solitário, que lhes parecem, e bem assim a muitos outros, pouco científicas. Acrescentarei ainda que se a astronomia nos interessa por si mesma, muito mais ela o faz pelos horizontes filosóficos que nos desvenda. Que é o universo? Que existe em todos esses mundos? Qual o nosso verdadeiro lugar, o nosso destino, em todo esse plano maravilhoso? Eis aí questões que certamente nos apaixonam mais do que o cálculo logarítmico da posição de uma estrela. Não quis interromper o senhor conde, interveio o vigário, mas tenho certas reservas a opor, non est hic locus. Direi somente que a fé resolve certos problemas inacessíveis à razão e que os sábios deveriam deixar esse cuidado aos teólogos. A verdade é uma luz que, agitada, corre o risco de se apagar. E o senhor, doutor, disse o comandante, que pensa, de lá de cima nada tenho a dizer. Os senhores conhecem os meus sentimentos. Morrerei, como diz o senhor vigário, na impenitência final. Sim, confirmou a baronesa, sabemos que o nosso amável doutor não acredita em nada, mas, minha senhora, não se deve crer em nada. A palavra crença é anticientífica. Só se admite o que está demonstrado, estudo e que há realmente demonstrado, replicou o sacerdote, realmente conhecido em sua essência. A discussão nos levará longe, respondeu o médico. Mas,
com toda a certeza, o que não me parece demonstrado, e peço ao Sr. Abade que me desculpe a franqueza, porém lhe respondo à pergunta, é a existência da alma tanto quanto a de Deus. E quereis que desvende fundo do meu pensamento? Pois bem, o tempo despendido com essa divagação é tempo perdido, da mesma forma que com o bilhar e com a pesca de anzol, disse rindo o barão de Castelvieil. Muito mais, podemos divertir-nos com o bilhar, apanhar peixes com o anzol, mas nessas questões não há divertimento, nem se apanha coisa nenhuma. Creio que o doutor faz pilhéria à nossa custa neste momento, disse o abade com um sorriso contrafeito. Não penseis isso. Afirmo-vos que essas questões insolúveis absolutamente não me interessam. Nunca pude compreender, por minha parte, que alguém se preocupe com a eventualidade do que nos possa acontecer após a morte. A vida e os seus afazeres, eis tudo. Tenho visto muitos doentes, muitos velhos, muitos moribundos. A inteligência é frágil. É uma chama fácil de extinguir. Facilmente.